Oi, gente. Vamos para mais uma aula aqui de transporte urbano. Aqui é a professora Cristina Badini. Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre planejamento, né? Mas antes a gente vai dar uma olhada nessa questão que é como planejar, né? Então, a diretriz básica do nosso planejamento é justamente essa, é uma repactuação da mobilidade urbana. Por que repactuação, né? Porque não sei se vocês sentem, né? Agora com a pandemia a gente ficou um pouco mais em casa, né? Mas a mobilidade urbana ela é muito desigual, né? Ela é desigual na disputa entre automóveis, pedestres, ciclistas, pessoal que anda de ônibus. Ela é desigual em quem tem mais recursos, em quem tem menos recursos. Ela é desigual em quem tem mais acessibilidade, quem tem alguma dificuldade. Então, a aula de hoje é para a gente analisar um pouco desses dados, tá? Vamos lá, então. Então, esse gráfico aí, ele é bem antigo, sabe? Mas ele tem poucas pesquisas no Brasil sobre isso. Em São Paulo, em qualquer lugar. Aqui também tem poucas pesquisas sobre isso. Por que eu ainda utilizo esses dados? É porque mudou pouco, gente. Mudou muito pouco essa análise aí. Então, o que esse gráfico mostra, né? Ele mostra as viagens por dia por habitante, né? Pela renda, né? Então, aí a gente vê que quem tem menos renda se movimenta menos do que quem tem mais renda, né? Então, aí na coluna vertical a gente tem uma viagem por dia, como é uma medida, né? 1,30, 1,60, 1,90, duas, né? E aí você vai ver que quem tem mais renda sai praticamente 3 viagens por dia, né? E se a gente for olhar, né, quem tem menos renda sai de manhã, vai trabalhar, volta à tarde. Quem tem mais renda sai, vai trabalhar, volta, vai para a academia, volta, vai para visitar alguém. Então, por que esse gráfico é importante, né? Porque a gente imagina que o investimento na infraestrutura urbana ele é repartido por todos, né? Todo mundo paga o asfalto, todo mundo paga iluminação pública, só que quem tem mais renda usa mais essa infraestrutura do que quem tem menos renda. Então, isso também é uma desigualdade social, né? Aí, essa questão é uma expressão muito usada, né? Nós queremos uma cidade humana, uma cidade que não seja feita para o automóvel, né? Mas que seja feita para as pessoas viverem, porque viver, gente, numa cidade, morar não é só a casa que você tem, né? Morar não fecha na porta da rua da tua casa. Morar é conviver, né? É transitar. E agora, né, com a pandemia, a gente viu muito bem o que é você não poder circular, não poder viver a cidade. Então, o primeiro item na questão de uma cidade mais humana, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas é a equidade, né? Equidade na apropriação do sistema viário. Se a gente for olhar assim, imagina que nós somos um drone, né? Subimos, estamos sobrevoando Macapá. Então, a gente vai notar que o sistema viário ele é um percentual muito, muito grande dentro da cidade, né? Ele chega a ser 40% do espaço de uma cidade, praticamente é o sistema viário. Agora,
Vocês viram que eu falei no primeiro gráfico apresentado, né? As pessoas que têm menos renda fazem menos viagens. As pessoas também que usam o automóvel, elas ocupam mais espaço, né? Então, a equidade é dar mais espaço para as pessoas que não têm espaço hoje no sistema viário. É igualar, entendeu? Acho que é o melhor termo. E aí, acessibilidade para todos, né? Por exemplo, quem anda a pé, né, que é mais ou menos de 30% a 40% das viagens são a pé, a gente aqui em Macapá é notório e visível, né, que o espaço de calçadas, né, faixas de pedestre, sinalização para quem anda a pé praticamente não existe, né? E assim, e toda viagem também, se a gente for olhar, você vai viajar de ônibus, né? Aí você tem um trecho do teu caminho que é a pé, né? Mesma coisa para cidades que têm metrô, e até mesmo automóvel, né? Agora já não é possível aqui em Macapá você tá estacionando o teu veículo na frente do local onde você vai, né? Então sempre tem um trecho a pé. A outro item é a prioridade na gestão, né? Investimento aos modos coletivos e não motorizados. A gente vai ver mais para frente um pouco mais sobre a Lei de Mobilidade, 2587/12. Agora já é lei, né? Houve essa lei de 2012, mas ela ficou praticamente uns 6 anos sendo discutida na Câmara, no Senado, com todo mundo da área de transportes, né? Inclusive eu, na luta para que a gente tivesse uma lei. Porque uma coisa é você ter um código de trânsito que prioritariamente o código de trânsito trata das viagens de automóvel e de caminhão e tal. Mas né, no transporte coletivo nós não tínhamos uma lei, né? E nem, embora o Código de Trânsito tenha um capítulo sobre pedestre e um capítulo sobre ciclistas, esses capítulos vocês podem até observar, né? Eu acho até legal baixar aí o Código de Trânsito, dar uma olhada nos capítulos de pedestres e ciclistas. Praticamente aquilo é letra morta, porque está escrito, mas não se avançou muito, né? E na questão dos investimentos, por exemplo, quando eu vim aqui para Macapá, né, eu fui convidada para trabalhar no governo anterior, né? Eu cheguei aqui em junho de 2013, né? Eu reparei logo que um investimento prioritário seriam as calçadas, né? Naquela época, a gente tentou fazer uma proposta que tivesse um financiamento do BNDES, alguma coisa, para investir em calçadas, né? Embora, né, a calçada até hoje é uma atribuição do morador, né? Mas muitas cidades, por exemplo, Belo Horizonte, ela investiu nas calçadas, assim, calçadas de prédios municipais, né? Calçadas de hospitais ou calçadas de vias que têm muita circulação de pessoas, foram feitas pelo poder público, né? Mas vocês acreditam que não tem um investimento para um prefeito que queira fazer calçada na cidade? Não existe, não existia na época, não existe ainda hoje. E também um investimento só para a ciclovia é difícil. A gente conseguiu até algumas obras que hoje estão sendo realizadas, né? Que você investe em transporte coletivo, aí você consegue um recurso para fazer a calçada e um recurso para fazer a ciclovia ou ciclofaixa. Mas exclusivo para uma. Nós chegamos a montar aqui, numa das aulas seguintes, eu vou mostrar para vocês, uma proposta de uma rede cicloviária. Porque, gente, você está andando de bicicleta, não existe isso de, olha, eu estou caminhando aqui pela JK, de repente a ciclovia acaba, né? Sim, e a bicicleta, né? E o ciclista, ele vai se teletransportar, né? Não é assim que as coisas funcionam. O importante é você ter uma rede. Essa proposta de rede, de ter a rede da cidade, ela é
fundamental, porque você pode até ir no, você é gestor municipal, conseguindo recurso, você vai implantando por partes, mas você sabe que um dia a cidade vai ter essa rede, né? E aí essa prioridade na gestão e investimento é o que a gente tem que viabilizar. Então, restrição ao acesso dos automóveis no tempo e no espaço, né? Principalmente nas áreas centrais, né? Nos corredores de ônibus, e onde tem uma mobilidade urbana densa, né? Principalmente muitas cidades, não sei se vocês acompanharam Curitiba, por exemplo, né? Curitiba, Porto Alegre, mesmo São Paulo, né? E Rio de Janeiro, mas assim, as áreas centrais, muitas delas já têm várias vias que são destinadas ao pedestre e que o automóvel não pode circular, ou só morador pode entrar a uma velocidade de 10, 20 quilômetros por hora. Curitiba é uma cidade que já tem, eles chamam de área 30 lá. Né? O limite máximo de velocidade é 30 quilômetros por hora. Porque o automóvel, gente, às vezes, na maioria das vezes, leva uma, duas pessoas e ocupa um espaço viário grande. A gente vai ver mais para frente essas medidas todas, né? Então, se você não restringe o acesso ao automóvel, o que você não pode fazer também é ficar ampliando o sistema viário indefinidamente, né? E parece uma loucura hoje, mas já houve época em que as cidades pensavam assim: bora desapropriar e vamos aumentar o sistema viário. Aí, gente, desapropriaram igrejas, desapropriaram locais de importância fundamental para a cidade, tudo em nome de você estar sempre aumentando o acesso ao automóvel. E assim, parece enxugar gelo. Quanto mais você aumenta, mais automóvel vai aparecendo na cidade. Então, isso não é uma medida, por exemplo, que reduz congestionamento, e é uma medida que várias cidades, inclusive as cidades da Europa, né, mais até do que nos Estados Unidos, foram verificando que não dá para ser uma política pública isso, né? Vocês veem já cidades como Los Angeles, né, chega a ter 6 viadutos, né, um em cima do outro, para que o automóvel circule, e mesmo assim tem dificuldade, né, de tanto é o aumento do automóvel. O prefeito de Los Angeles, há uns anos atrás, esteve em Curitiba, porque eles lá também verificaram que não dá para aumentar indefinidamente. Vai chegar uma hora que você vai ter só vias na cidade, né? As pessoas não vão ter nem onde morar direito, vão morar em cubículos e ter o espaço para o automóvel. Não, isso não é legal, né? Então, a questão do que a gente conversa, né? Mas vocês podem me perguntar, mas tem subsídio ao automóvel? Tem, gente. Na medida em que essa cidade, né? Esse asfalto, essa sinalização, essa iluminação, ela é colocada na cidade e os automóveis ocupam mais essas vias, você não deixa de estar subsidiando o automóvel. Na medida, assim, nós tivemos gestores públicos, inclusive o próprio Lula, né, que deveria priorizar o transporte coletivo. Não sei se vocês lembram, se vocês eram bastante adolescentes, mas ele tirou para o veículo 1000, não tinha mais imposto. Então, tudo isso é um subsídio ao automóvel, né? E o diesel, né, gente? O diesel e a gasolina. Vocês têm que acompanhar quando aumenta o diesel, ou olhar o aumento acumulado do diesel e da gasolina, porque muitas vezes o diesel aumenta mais do que a gasolina. E o diesel é para o transporte público e a gasolina é para o transporte individual, né?
Então, essa reforma urbana, que eu estou chamando de obras viárias condicionadas a terem investimentos em transporte público não motorizado e de acessibilidade para todos, né? Então, por exemplo, os planos diretores, a revisão dos planos diretores, existem obras, acreditem se quiser, mas assim, São Paulo tem obras viárias, túneis, viadutos, em que o ônibus é proibido de circular. Não é nem que ele vai circular junto com o automóvel. Existem viadutos que não têm calçada, né? Então, tudo isso, o plano diretor não pode permitir que aconteça. E a mobilização social, né, gente? Hoje em dia, as pessoas, elas até têm uma mobilização em torno da moradia, né, em torno da saúde pública, mas assim, o que eu estou chamando aí de paz no trânsito? É a questão dos acidentes, né, gente? Não existe coisa pior na vida de que você ter uma perda, né, com um acidente. A pessoa está bem, no instante seguinte, né, sem ela nem se dar conta às vezes, porque é tudo muito rápido que acontece o acidente, mudou a vida dela, né, e da família dela e dos amigos dela. É a coisa mais horrível do mundo. Então, a própria ONU, já desde o ano 2000, vem se mobilizando para que se reduza os acidentes, porque um acidente, gente, é evitável. Se você controla a velocidade, que é um dos principais problemas, né, que vão gerar um acidente, é a questão da velocidade. Nós vamos ver numa aula mais para frente, vamos falar só sobre a questão da segurança, né? E a mobilidade para todos, né? Então, você expande a cidade e você não coloca nem ônibus, nem espaço para bicicleta e nem calçada, né? Então, eu estou chamando aí de mobilidade para todos. E a mobilização social, ela também garante a continuidade do benefício que foi conquistado. Por exemplo, faz uma ciclovia, faz uma ciclofaixa, aí muda o governo, aí o governo vai, não, é melhor pôr um estacionamento aqui para o automóvel, porque sempre tem pressão, né? Principalmente dos comerciantes, para ter um estacionamento na frente do teu estabelecimento. A gente vai ter também uma aula sobre estacionamento. Então, aí a gente vai dar uma olhadinha, né, no que eu estou chamando do uso indiscriminado do automóvel e os seus problemas. Porque vocês podem perguntar: ah, mas eu não posso ter um carro, então? Não é isso, gente. Você pode ter. O problema do excesso do uso do carro na cidade é que é um problema ruim, né? Então, essas viagens que você faz diariamente, né? Casa, trabalho, casa, estudo, é que não é legal você usar o teu automóvel. O mais correto do ponto de vista da gestão urbana é você se programar para você ou ir de bicicleta, ou ir a pé, ou ir de transporte coletivo, ou até ir de carona, juntar um grupo de pessoas que você vai estar colaborando para uma mobilidade urbana, para uma cidade melhor. Então, nesse mapa, nesse gráfico, o que a gente está vendo? Embaixo nós temos várias variáveis, né? Poluentes, energia, custo e área da via, e na vertical o impacto. Então, no azul a gente está vendo se 20% das viagens de ônibus, né, forem para o automóvel, o que vai acontecer? No vinho aí, meio vermelho, se 20% das viagens forem para o automóvel e para a moto, né? E no amarelo, se 20% das pessoas que hoje usam automóvel foram para o ônibus. Então, olha o impacto, gente, com relação a poluentes, por exemplo. A gente vai aumentar, né? Se as pessoas saírem do ônibus e forem para o automóvel,
quase que 20% a mais, né, de poluentes, uns 15% a mais de gasto de energia, um pouco mais de 10% a mais no custo, né, e vai ocupar também um pouco mais que 10% da área da via. Se as pessoas que hoje usam ônibus, aí o cor de vinho, se saírem do ônibus e do automóvel, né, e forem do automóvel e da moto, elas vão piorar bastante, olha, principalmente porque a moto, gente, polui muito, né? Então, vai gastar mais energia, vai custar mais, vai ocupar mais espaço da via, e a questão do poluente é um dos maiores indicadores, aí mais de 30%, que vai impactar, né, se saírem do ônibus e forem para o automóvel e para a moto. E se ao contrário, né, a gente sair do automóvel e for para o ônibus, vai reduzir a poluição, é o amarelo, vai reduzir o gasto de energia, vai reduzir o custo e vai ocupar menos espaço na via. Então, esse é um mapa, é um gráfico incrível, né, que mostra bem por que a gente tem que optar em melhorar o sistema de ônibus e utilizar, né? Então, para combater, né, essa atual política de mobilidade urbana, né, que garante, como eu já falei, e amplia os privilégios aos automóveis, e é excludente, porque as pessoas não conseguem, todo mundo não consegue ter um automóvel, e mesmo se as pessoas, digamos, a cidade ideal é que todo mundo tenha um carro, já pensaram o que seria o congestionamento? Você não ia conseguir sair da tua casa, né? Porque ia ter tanto carro na rua que a cidade iria parar, né? E aí essa nova proposta, né, é que a sociedade entenda isso, né, e se mobilize, é construir uma agenda comum de lutas, né, e que os eixos de luta o que seriam? Mobilidade para todos, né, investimentos permanentes no transporte público, né, baratear a tarifa para a inclusão social. A gente até pode ver hoje, né, com o Uber, às vezes você vai para um determinado lugar, 2 ou 3 pessoas, você gasta menos de Uber do que indo de ônibus e tem um sistema porta a porta. Então, a questão do barateamento das tarifas, e também a gente vai ver numa próxima aula como é possível baratear essas tarifas. Em seguida, a prioridade para o transporte público no trânsito, porque também, gente, não tem sentido você ter um ônibus que tem 70 pessoas lá dentro, parado no congestionamento, que tem veículos ao lado, que tem uma pessoa dentro de cada carro, né? Então, por isso é que tem que ter a prioridade para o transporte público no trânsito. Um investimento num ônibus que custa 500 mil reais e ele fica lá parado no trânsito. Em seguida, transporte público com desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente. É claro que a gente tem que ter combustíveis mais limpos, né? Isso tudo também tem que evoluir. E desenvolvimento econômico ninguém questiona, né? Lógico, a gente está numa sociedade que a gente quer emprego para todos, né? E salário bom, né? Isso eu entendo que seja um desenvolvimento econômico. E vocês podem notar que quando tem greve de ônibus, por exemplo, ou greve de metrô, onde tem metrô, praticamente para tudo, né, gente? Para o comércio, para a indústria, para a questão de ensino. Então, a mobilidade urbana, o transporte público está intrinsecamente ligado à questão econômica. Então, transporte público com inclusão social, desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda. Então, por que pensar a mobilidade, né? Ela é um atributo das cidades que se refere à facilidade de deslocamento das pessoas e bens no espaço urbano,
por meios motorizados e não motorizados, né? Então, a gente está falando bastante, né, no deslocamento de pessoas, mas a cidade também não vive sem o deslocamento de bens, né? Se a gente for imaginar, né, cada mercado, cada mercantil, cada loja, né, cada fábrica, ela depende do deslocamento das pessoas. Agora, na pandemia, a gente notou um aumento, né, nas questões que não tinham deslocamento de pessoas, né? Por exemplo, agora mesmo a gente está dando aula, né, pela internet, né, coisas que antes da pandemia não era possível. Isso é uma evolução, sabe, gente? Porque eu me lembro que nós, da Associação de Transporte Público, que eu fazia parte, faço ainda, né? Em 1989, nós fizemos uma tese para o Congresso da NTP, que foi intitulada de Não Transporte, onde a gente mostrava justamente isso. O que a gente tem que ter nas cidades são os deslocamentos que sejam viáveis, agradáveis. Tem deslocamentos que naquela época nós dizíamos, esse deslocamento ele pode não existir, embora o serviço exista. Eu não sei se vocês viveram, mas na época, ou se vocês quando já começaram a utilizar os bancos, né? Antes não existia a caixa eletrônica, não existia o celular que você fizesse alguns serviços sem precisar ir ao banco. Antigamente, para você pagar uma conta de luz, de água, você tinha que ir lá no banco, enfrentar uma fila, fazer um deslocamento que hoje é absolutamente desnecessário, né? Então, a mobilidade ao longo desses últimos 20, 30 anos, ela tem mudado muito e provavelmente, né, agora com a pandemia, o pós-pandemia também vai ter uma mudança grande, né? Agora, tem viagens agradáveis. Você vai visitar a tua avó, né? Você vai para um parque, você vai para um final de semana agradável. Essas viagens, elas devem continuar acontecendo, né? E aí, o que nós chamamos, né, de mobilidade urbana sustentável e mobilidade urbana da exclusão social. Vocês imaginam o que é isso? A mobilidade urbana sustentável, né, ela tem uma atuação efetiva do poder público, porque alguém tem que dizer as regras. Quem é? É o poder público. Ela tem que ser uma política de Estado, né, e não uma política de governo. O que é isso? Uma política de Estado é que muda o prefeito, muda o governador, muda o presidente, a política está lá, né? A política de governo, mudou o governo, muda tudo. Não, não pode ser assim, né? A mobilidade tem que estar acima dessa mudança de governo, né? E ela, né, a mobilidade urbana, ela é um direito, ela tem, todo mundo tem o direito ao transporte público. Está previsto, inclusive, na nossa Constituição, né, como um serviço essencial. Assim como a educação, a saúde, o direito ao transporte é um serviço garantido pela Constituição. Acessibilidade universal. É isso, gente. Uma vez eu ouvi uma palestra de uma cadeirante muito, assim, que me impactou muito, né? Ela foi fazendo um histórico do que eram as pessoas que tinham problemas de mobilidade ao longo do tempo, né? Então, ela foi lá atrás, né, em anos anteriores, né, bem anteriores, no início, as pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas eram mortas, né? Elas não eram sacrificadas. Depois de um segundo momento, né, da vida na Terra, essas pessoas, elas ficavam trancadas em casa. Os pais tinham vergonha, então as pessoas não saíam de casa, né? Agora, mais recentemente, que a gente está tendo espaço e que a gente está verificando que sim, essas pessoas têm direito à cidade e a cidade tem que ter mecanismos, infraestrutura para que essas pessoas se movimentem, né?
E aí os prédios públicos, as universidades têm que ter rampa, tem que ter sinalização, né? Os próprios ônibus têm que ter elevador, né? Os motoristas têm que ser treinados para isso. Porque também a gente está pensando aí em pessoas que já nasceram ou que adquiriram uma mobilidade reduzida. Mas todo mundo, né? Quando ficar mais velho, também vai ter uma mobilidade reduzida. Então, as pessoas com mais idade não têm direito a se movimentar na cidade? Negativo, né? Então, para todos aí, a verdade deveria ser para todas, para todos e para todas, né? Acessibilidade universal. Tem que ter tarifas condizentes com o poder aquisitivo da população. Em São Paulo, eu trabalhei vários anos em São Paulo, né? E uma pesquisa que nós fizemos lá, e também foi feita no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a pesquisa foi assim, com moradores debaixo do viaduto, né? E aí, para surpresa, né, da pesquisa, verificou que de cada 4 moradores que não iam para casa, não tinham casa, né? Um deles tinha casa, mas eles não tinham condição de pagar as tarifas de ônibus e de metrô e de trem todo dia. Então, durante a semana, esse morador de rua, ele dormia embaixo do viaduto, porque era perto do trabalho dele, e ia para casa só no final de semana. E outra pesquisa que eu fiquei muito impactada, né, é lá em São Paulo, que as pessoas desempregadas, elas só conseguiam procurar emprego no entorno do lugar que elas moravam, porque elas não tinham dinheiro para pagar tarifa para procurar um emprego em outros bairros, porque tudo é muito distante lá, né? Então, a tarifa é um item muito importante para que todo mundo tenha acesso à mobilidade, né? Seguida, restringir e disciplinar a circulação do transporte individual motorizado, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Não dá para a gente colocar o carro em todos os lugares, em todos os espaços, né? Tem gente que quer sair da sua casa, né? Já na garagem, entra no carro e quer chegar no destino e descer na porta lá de onde ele vai estudar ou trabalhar e quer chegar em todos os lugares, nem pensa no restante da população. Não dá para ser assim, gente. Não dá para ser assim. Em seguida, gestão integrada do transporte e do trânsito. Olha, assim, as cidades maiores, né? Aqui em Macapá até o trânsito e o transporte estão na CETEMAC, né? A gestão integrada. Muitas cidades maiores, né? São Paulo, por exemplo, tem a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que cuida do trânsito, né, dos automóveis, e agora cuida das vias do transporte coletivo, mas durante muitos anos era a CMTC, depois foi a CEMOB que cuida. Então era uma briga, né? Porque o engenheiro, né, as pessoas, os técnicos que trabalhavam para o trânsito, o que eles queriam? Eles queriam que o semáforo, que não tivesse congestionamento, que tivesse um trânsito livre para os automóveis. E o ônibus, né, que ficasse para trás. E o pedestre, às vezes o tempo, né, de travessia do pedestre nem dá para uma pessoa que tem mobilidade reduzida atravessar. Mas o que o engenheiro de trânsito tinha na cabeça era: não quero o automóvel parado, bora fazer esse veículo andar. Inclusive, na época que eu estudei, era isso, a gente estudava onda verde, é, congestionamento zero e tal. Agora a gente já está vendo que a cidade, né, tem que ter uma gestão integrada. Em seguida, prioridade nas vias para o transporte público coletivo e para os deslocamentos não motorizados. É o que eu falei com você. O tanto de gente, quase de 30% a 40%, né, dos deslocamentos, eles são a pé, gente. E eles
precisam ter segurança, né? Precisam ter conforto, né? No seu deslocamento. Combustíveis limpos, né? Não preciso nem falar para vocês toda essa discussão que está sendo feita, né? Porque inicialmente, né, a questão do ambiental, ela ia muito não para a cidade, mas para as áreas não urbanas, né? Agora a gente já viu que o deslocamento ele também polui muito, né? Então, agora mais recentemente já estão se discutindo e fabricando, né, veículos elétricos, ônibus elétricos, trens urbanos, né, metrô, e, e aí isso é fundamental e importante. Bom, o Brasil é um dos países, gente, que ele é predominantemente urbano, né? Cerca de 80% da população vive nas cidades, né? Na Europa é uns 50, 60%. Então, esse processo de urbanização que ocorreu aqui no Brasil, ele foi muito rápido, né? Se você rápido do ponto de vista não do ponto de vista nosso, né? 30 anos para uma pessoa que tem 20 e pouco, como vocês, não é muito. Mas do ponto de vista histórico, né? 30, 40 anos é muito rápido, né? E aí foi esse período de urbanização, foi de segregação territorial, né? E a população sendo expulsa do centro para a periferia, né? Principalmente aqui, por exemplo, vocês viram, né? A construção do Macapaba, né? Então se jogou 20 mil pessoas lá para a periferia da cidade. Você tendo que, aí está colocado no item de baixo, né? Serviços e equipamentos públicos distribuídos de forma desigual. Antes você tinha, as pessoas podiam ir a pé, porque o trabalho estava próximo ali à área central. Agora ela tem que ter ônibus, tem que ter iluminação, tem que ter todos os serviços de saneamento, né? Então você tem que levar toda essa rede para distante da cidade. E o transporte público não supre a demanda adequadamente, né? E os mais pobres ficam segregados territorialmente, limitados para desenvolver suas capacidades e seu direito. Então, o direito de ir e vir e circular, né? O direito ao espaço público de uso e apropriação. Todo mundo tem direito a praças, né? Todo mundo tem direito a um espaço para caminhada, né? E acessar os serviços e equipamentos públicos, que esses que eu já citei anteriormente aí. As diretrizes, né, são integração com as políticas setoriais de habitação, saneamento básico, uso do solo, né, a prioridade dos transportes públicos dos transportes não motorizados sobre os motorizados e do transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado, que eu também já conversei com vocês anteriormente, a mitigação dos custos ambientais, sociais, econômicos dos deslocamentos. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, né? Mitigação é você verificar, por exemplo, eu venho para a universidade de carro todo dia, né? Quanto que eu poluo? O que é mitigar isso? É você plantar árvore, é você acabar ou minimizar com o que você poluiu, é você ter uma alternativa ambiental para a sua poluição. É nesse plano diretor que nós estamos fazendo aí um grupo de professores, né, da civil, da elétrica, da geografia, da ciência da computação, da história, né? A gente vai também fazer essa análise, né? Quantos alunos e professores e técnicos estão vindo para a universidade de automóvel? Agora na pandemia, evidentemente que não, né? Mas antes ou no pós-pandemia. Quanto que isso polui Macapá? Então, quantas árvores a gente tem que plantar por ano para mitigar esse custo ambiental que a gente está gerando? E se a gente for olhar, gente, por exemplo, a gente faz um evento, né? Aí vem 7 professores, 10 professores vêm de avião para Macapá. Um dos meios de transportes que mais polui é o avião, né?
Então, a rigor, no final do evento, a gente deveria plantar tantas árvores para mitigar esse, esse custo ambiental que a gente gerou com o evento. Em seguida, né, integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Na outra disciplina lá, transporte aquaviário, a gente verificou muito, né, acho que foi nessa mesmo dia, nessa mesma aula que a gente está fazendo transporte urbano, a gente vai ver no transporte aquaviário. Você não consegue dar um impulso no transporte aquaviário se você não integra, né? A pessoa não vai chegar na beira do rio e, se ela quer ir para o centro da cidade, ela deveria ter um ônibus ali integrando. Um trecho da viagem você faz de bicicleta, você gostaria de ter um lugar para você deixar a tua bicicleta e pegar na volta, né? Ou se você faz um trecho da tua viagem de automóvel, não seria interessante você ter um estacionamento seguro para deixar teu veículo e fazer o outro trecho da viagem de ônibus? Em seguida, a priorização de projetos de transporte estruturadores do território. Então, nós chamamos de transporte de média e grande capacidade, seria muito fundamental. Eu sempre falo, como seria Macapá se a gente tivesse um sistema ou de trem urbano ou do metrô que viesse lá da Zona Norte, né? Tem uma integração ali na área central, né? Na Praça da Bandeira, aí vem para cá direto para a Unifap e segue até Santana e volta, né? Como seria diferente nosso deslocamento, né? Quantos alunos e professores que não vêm para a Unifap de automóvel até deixariam o seu carro em casa e viriam por esse transporte público? Bom, os princípios são a acessibilidade universal, né? A equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, né? Uma gestão democrática e de controle social no planejamento e avaliação da política, né? A equidade no uso do espaço público, uma justa distribuição dos benefícios e ônus decorrente do uso dos diferentes modos e serviços e o financiamento da mobilidade urbana, né? Também nas aulas seguintes nós vamos discutir uma proposta, né, que hoje está sendo bastante discutida, né, pelos prefeitos, e a semana passada até teve uma reunião lá da Frente Nacional de Prefeitos com a Câmara de Deputados, a Câmara Federal, porque o que se verificou agora na pandemia é isso, né? Como o sistema de transporte ele é financiado pela tarifa, né, pelo usuário, agora, né, que o número de usuários reduziu, praticamente em algumas cidades até o transporte público deixou de existir, só que o investimento, né, que foi feito com os ônibus, com as garagens, ele deixou de ser pago, né? Então, hoje, né, o transporte público já vinha tendo problemas com o aumento da tarifa e que as pessoas não podiam pagar, aí praticamente muitas cidades o sistema entrou em crise, né? Por quê? Porque você precisava de mais ônibus na via com menos usuários. E aí é uma equação que não fecha, né? Do jeito que está montada a forma de financiamento, né? Que paga quem usa. Então, em inúmeros países da Europa, já, por exemplo, Paris, né, você tem um fundo que vários recursos entram para esse fundo, inclusive a tarifa de quem usa é uma parte do fundo apenas, não é o financiamento total. Mas isso a gente vai ver na aula sobre financiamento, tarifa e financiamento, né? Então, os objetivos, né, da mobilidade urbana sustentável é reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, é promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, é proporcionar melhoria nas condições urbanas da população, no que se refere à acessibilidade e à mobilidade, e é promover o desenvolvimento sustentável
no que se refere ao deslocamento de pessoas e cargas nas cidades. E os instrumentos de gestão do sistema de mobilidade urbana são a restrição ao controle de acesso e circulação aos veículos motorizados. Segundo, a estipulação de padrões de emissão de poluentes, né, e condicionar o acesso. Você tem cidades da Europa, gente, que para você entrar de carro na área central, por exemplo, Londres, você paga um pedágio de cerca de 30 a 50 reais para você, uma viagem para entrar no centro da cidade. É claro que o padrão deles é um outro, mas já é uma realidade de lá você condicionar acesso, né? Terceiro, aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura, vinculando-se a receita ao transporte não motorizado e público e ao financiamento do subsídio da tarifa ao transporte público. Um pouco do que eu falei na transparência anterior. Quarto, é a dedicação do espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizado. 5. É uma política de estacionamento de uso público e privado. Porque, a rigor, gente, nós vamos falar sobre política de estacionamento mais para frente. Mas é um absurdo você pegar um espaço viário, né? Às vezes numa área nobre, né? Ou num corredor, e você deixar o teu veículo lá o dia inteiro, às vezes, muitas das vezes sem pagar nada. Algumas cidades da Europa já está sendo proibido completamente o estacionamento de veículos em via pública, completamente. Sexto, é o controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação do transporte de carga. Essa discussão do uso da carga aqui, ela não avançou muito, mas tem cidades, por exemplo, São Paulo, você não consegue, por exemplo, chegar com um caminhão da Coca-Cola enorme, parar na frente de um bar ou de um supermercado e descarregar a tua carga. Tem limite máximo, são os VUCs, chamados VUCs, limite máximo de caminhão para fazer a circulação da carga na área urbana. E em alguns momentos, olha, em São Paulo, chegou-se a desviar completamente a carga de passagem pela cidade de São Paulo, né? Tanto que foi construído o Rodoanel, não sei se vocês já viram falar, que as cargas que iam do interior de São Paulo para os portos lá, né, de Santos, eles não puderam mais passar por dentro de São Paulo. Aí foi construído esse Rodoanel para desviar o transporte de carga. E sétimo, né, implementar uma política de paz no trânsito. É isso, gente, eu chamo de paz no trânsito porque é segurança viária, de acordo com a ONU, né, que tem toda a discussão da redução dos mortos no trânsito. Que 1 milhão, olha, no mundo é mais de 1 milhão de pessoas que morrem por acidentes de trânsito por ano. No Brasil, né, antes da pandemia, mais de 100 pessoas morriam no trânsito, porque por ano dava mais de 400 mil pessoas. Fora os sequelados, né, para cada pessoa que tinha morte, eram de 3 a 4 sequelados permanentes, né? Podia ser uma cicatriz, né? A perda de um membro, a perda da visão, né? Então, isso, olha o custo disso para a sociedade, gente. Alguém não, é um custo absolutamente que não era necessário, né? Esse recurso todo você podia estar usando para fazer uma coisa boa, não uma coisa ruim, né? E principalmente os acidentes envolvendo moto, você não tem um acidente envolvendo moto, praticamente não existe que você não tenha vítima, né? Então nós vamos, numa das próximas aulas, vamos analisar bem essa questão da redução dos mortos no trânsito. Então, o
que é ter um plano, né, de mobilidade urbana, né? São instrumentos financeiros de efetivação da política pública de mobilidade urbana. Que você tenha recursos federais, né, para auxiliar os municípios na elaboração dos planos de mobilidade, que aqui no estado, gente, nem Macapá tem plano de mobilidade. Na época que eu estava à frente da CETEMAC, nós chegamos até a elaborar, mas nem foi enviado à Câmara de Vereadores e ainda existe. A viabilização de recursos federais para que as prefeituras possam optar por frotas próprias de transporte público e garagem, né? Já existiu em inúmeras cidades, né? E eu mesmo já trabalhei na prefeitura de São Paulo, onde os ônibus eles eram da prefeitura, as garagens eram da prefeitura. Parece que tanto faz, né, gente? Mas não é assim, sabe por quê? Porque, por exemplo, a prefeitura pode dizer, olha, é necessário ônibus em determinado lugar. Do ponto de vista do empresário de ônibus, ele pode dizer, não, lá eu não quero colocar porque não é viável, ou não está na minha licitação. Mas a prefeitura, ela mesmo tendo um tipo de serviço, por exemplo, não é legal existir na cidade ônibus à noite? Quantos, assim, claro, não estou falando na pandemia, mas em épocas normais, né, no pós-pandemia, quantos garçons, né, enfermeiros, a pessoa que trabalha com segurança, eles também querem se deslocar na cidade. Aí a pessoa precisa de um carro, de uma moto para fazer esse deslocamento, porque não tem transporte público à noite. Agora, por que não tem? Não tem porque não é viável economicamente. Mas se os veículos fossem da prefeitura e se a forma de financiamento fosse outra, né, com outros recursos, por exemplo, no fundo de transporte, a gente ia conseguir, vocês mesmos, né, que estudam à noite, vocês viam a dificuldade que ia ter ônibus na hora que terminava uma aula às 11 da noite. Então, eu, por exemplo, defendo bastante que a gente tenha recursos para frotas próprias. Além do mais, né, a gente tem municípios sem sistema de transporte coletivo, se a cidade é uma cidade, sei lá, até 60 mil habitantes, né? Mas mesmo essas cidades, né, se vocês forem para cidades do interior aí, desculpa, tá, gente? Meus cachorros estão aqui latindo igual doido, mas eu não tenho como não gravar essa aula. Elas, mesmo assim, elas priorizam o transporte individual, em vez de ter um espaço para bicicleta, para o pedestre adequado. Você vai lá em Itaubal, não tem calçada, mas tem a via para o carro. Em seguida, a priorização de recursos para a construção de calçadas e travessias, né? Isso que eu falei, né? Ter recursos para o passe livre, né? Para pessoas que não tenham trabalho, né? Para todos os alunos, por exemplo, estudou, tem um passe livre. Você ter recursos para implantação de bicicletas públicas compartilhadas, que seria muito legal, né? Você ter, poder, não, eu quero ir daqui até, quero ir da Unifap até a Praça da Bandeira de bicicleta, pega uma bicicleta na Unifap, consegue deixar a bicicleta lá, né? Então tudo isso é recurso, né, gente? E aí os sistemas estruturadores, né, promovem o desenvolvimento econômico das cidades, né? Então o transporte coletivo torna as cidades mais racionais, né? Investir em transporte coletivo é viável economicamente, é um investimento estrutural na cidade, a cidade fica mais competitiva, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o direito à mobilidade urbana sustentável. Isso tudo, né, os sistemas estruturadores, né, corredores de ônibus, trens, metrôs. E aí, o que é promover essa circulação não motorizada, né, esse andar a pé? Então, do total de deslocamentos urbanos realizados,
De 30%, 35% até 40% são feitos a pé. Parte desses deslocamentos são forçados, né, devido ao preço do transporte coletivo. Então, tem um limite, né, que é legal a pessoa, até uns 6 quilômetros por dia, mais ou menos, é legal a pessoa ir a pé, mas assim, viagens muito longas, né, aí realmente não dá, né. Por que a pessoa faz essa viagem a pé? Porque ela não tem dinheiro para pagar o transporte coletivo. Aí tem também a descentralização dos serviços, reduz a necessidade de deslocamentos motorizados. Então, você ter mais, mais bancos, né? Mais correios, mais descentralização, mercados, né? Antes os serviços estavam praticamente na área central das cidades. Agora você já tem os centros de bairro onde você consegue fazer essa descentralização de serviço. Aí a pessoa pode ir no serviço a pé. E calçadas, né, gente? A calçada precisa receber o mesmo cuidado das ruas com relação à manutenção, à iluminação e à sinalização. Você não vê na cidade sinalização para o pedestre. Você até vê sinalização de velocidade, de indicação de locais para os carros. Você vê as vias das cidades, elas iluminam a via, mas você aqui, né, em Macapá, mas muitas cidades já têm a iluminação para a calçada, né, para as faixas de travessia. E estimular esse meio de deslocamento contribui para a preservação ambiental e para a inclusão social. E a bicicleta, né? Como que você promove essa inclusão da bicicleta, né? Que ainda é baixo, né, gente? Mais ou menos 3%, mas a tendência agora com a pandemia também foi o aumento da bicicleta, né? O uso desse meio de transporte como forma principal de deslocamento vem crescendo no país, né? Mas prevalece a carência de políticas públicas que produzam uma infraestrutura viária adequada, né? Ciclovias, ciclofaixas, né? Com sinalização, né? Com a incorporação desse modo de transporte no planejamento urbano, é o que eu falei. O importante para uma cidade é você ter um planejamento de uma rede de transporte, para a pessoa sabe, não, eu vou sair aqui da minha casa, né, eu vou visitar um amigo e eu vou de bicicleta, mas eu vou conseguir sair de casa e chegar lá com segurança, né? E as bicicletas públicas compartilhadas, né? Que é muito legal, né, gente? Você ter uma bicicleta ali à tua disposição, né? Você não precisar fazer esse investimento que nem todo mundo pode, né? De comprar uma bicicleta é muito importante, né? Eu até já cheguei a desenvolver esse projeto aqui para a Unifap, para pelo menos dentro da Unifap e para alguns locais mais próximos, né? Tipo shopping, né? A pessoa poder se deslocar de bicicleta compartilhada. Infelizmente não conseguimos implantar ainda, mas eu ainda acredito que um dia nós vamos conseguir. E em seguida, né, valorizar a bicicleta como um meio de transporte importante, né, integrando-a com o transporte coletivo. Nesse projeto que eu também já fiz, né, era, por exemplo, a gente ter na Praça da Bandeira, que é onde passam todos os ônibus da cidade, você ter uma estação de bicicleta compartilhada e ter bicicletário, né, para você chegar de uma viagem de bicicleta, deixa a bicicleta lá e pega um ônibus e aí consegue seguir para outros bairros. Então, quais são essas propostas, né, para uma mobilidade urbana sustentável? Basicamente são essas quatro, né? Justiça social, justiça tributária, investimento para baratear e dar acessibilidade e eficiência e qualidade operacional. Vamos ver um pouco desses itens aí. A justiça social, gente, é a questão de gratuidades e desconto, que é a competência do governo federal, estadual e municipal, né?
porque tem gratuidades que são muito loucas, né? Que não tem nada a ver um vereador lá, não, vou fazer minha campanha em função de um tipo de gratuidade que não tem nada a ver. Por exemplo, Correios tem gratuidade, mas agora a Correio é praticamente, não é mais um serviço público, né? Eles já são serviços que são passados, né, para o privado. E o carteiro ainda tem gratuidade, né? Tem umas gratuidades que ao longo do tempo perderam a funcionalidade, né? E aí, o que a gente acha importante? Importante a gratuidade dos estudantes, né? Dos portadores de deficiência e para idosos, né? Tem o Vale Transporte Social, que também é competência das 3 esferas de governo, né? E aí uma proposta seria fornecer vales, né, para as famílias cadastradas nos programas sociais do governo, né? Pode ter um bilhete único, né, que a pessoa em cidades que tem a integração do transporte, né, ônibus com metrô, ônibus com trem, e aí você teria um tempo, né? Ou ônibus com ônibus, né? Que eu saio da Unifap, eu vou até a Praça da Bandeira e lá eu pego um outro ônibus. E aí, se você tem uma tarifa integrada, você consegue descer de um ônibus e subir no outro pagando a mesma tarifa, né? Ainda você tem o equacionamento na questão urbana na matriz energética, que aí já é uma competência do governo federal, né? Você ter desconto, né? Por exemplo, vocês acreditam que o metrô de São Paulo, né? Claro, ele tem que colocar mais veículos, né? No pico. Só que a energia elétrica para eles, né? Também é mais cara no horário do pico. Então, é uma incoerência, né? É um serviço público que você tem que ofertar e a energia custa mais caro na hora do pico. E também a questão do diesel, né? A proposta é reduzir o diesel para o transporte público, utilizar o GNV, utilizar outras formas de energia. A justiça tributária, né? Você tem um tratamento diferenciado dos encargos sociais, né? Que é uma competência do governo federal, né? Cobrar os encargos sociais com base na receita dos operadores e não na folha de pagamento, que é com uma alíquota de 2,5%, né? Aí você já teria uma redução tarifária, né? Porque vocês, a rigor, se você pega uma empresa qualquer, quanto mais trabalhadores elas têm, maior a empresa. Mas uma empresa de ônibus ou de trem, ela tem que ter muitos trabalhadores, né? Porque está na função social dela. Ter motorista, ter cobrador, ter mecânico, né? Então, esse tratamento dos encargos ele deveria ser diferenciado. Tem um tratamento tributário diferenciado nos 3 níveis de governo, né? Tem PIS, tem COFINS, né? Que incidem sobre o serviço de transporte público de característica urbana. Então, esse tratamento, né, isenção do PIS e COFINS daria também uma redução tarifária, né? Tem a isenção do ISS, né, que é municipal, né? Também daria uma redução. Algumas cidades até isentam, né? Tem a redução de ICMS, que é a tarifa dos governos estaduais e municipais, e do diesel, da eletricidade, né? Que você tem os veículos rodoviários e ferroviários destinados ao transporte público urbano e de característica urbana, e que daria uma redução de 5%. Numa outra aula a gente vai ver como é feito um estudo tarifário, tá, gente? Aí a gente ainda tem como proposta, né, o investimento para baratear e dar acessibilidade, né, que é liberar o financiamento para investimentos em transporte público para estados e municípios adimplentes, né, que é a competência do governo federal, né, que é excluir os investimentos públicos em infraestrutura do transporte público urbano do cálculo do superávit primário das contas públicas, né? Aí já existiu, né, gente? Agora já não existe mais, que foi o PAC da Copa,
teve o Pacto de Mobilidade no governo Lula e no governo Dilma. Agora a gente está com pouquíssimos investimentos na área de mobilidade. Ainda tem a aplicação dos recursos da CID, combustível na infraestrutura do transporte público. Não sei se vocês sabem o que é CID, né? É contribuição, é uma taxa que vem junto com o diesel, o combustível. Então, esse agora está zerado, né? Você pode fazer com que a CID, esse imposto, ele incida, e aí a proposta é essa, que quando incide, porque ele pode estar zerado como está agora, mas quando ele incidir, que ela seja feita com esse percentual, né, para ficar um recurso no fundo de transporte que possa ser utilizado para investimentos, né? Fique uma parte com a prefeitura, uma parte com o Estado, uma parte com o governo federal. Ainda investimentos para baratear e dar acessibilidade, né? Então, para garantir o acesso aos deficientes físicos, né? É ter um programa especial, né, com recursos a fundo perdido para adequação dos sistemas existentes, tanto veículo como equipamento. Porque não adianta, né, gente? Adianta você ter um ônibus com elevador se o cadeirante, por exemplo, não consegue nem chegar no ponto de ônibus. Não tem calçada, não tem acessibilidade para ele. Ainda há recursos, né, para a construção de calçadas, que eu já citei como é importante, né? E ainda a competência do governo federal, estadual e municipal é desonerar os tributos para veículos, equipamentos, obras, para adequação dos sistemas existentes e investimentos futuros. Agora, com relação à eficiência e qualidade operacional, priorizar o espaço no viário para o transporte público não motorizado, que é competência do governo municipal, mas é disponibilizar os espaços públicos da via urbana para o transporte público urbano e não motorizado, por meio da implantação de vias, faixas exclusivas, calçadas, ciclovias, ciclofaixas. Eu ainda colocaria ali espaços para recreação mesmo, né, com bicicleta, que a pessoa possa fazer uma caminhada, né, numa praça, né, e também racionalizar e integrar, que é a competência dos governos federal, estadual e municipal, que é promover a racionalização dos sistemas de transportes e a integração entre os diversos modais, de forma a eliminar a duplicidade, diminuir os custos, aumentar a mobilidade, promover uma gestão integrada entre os vários níveis de governo nas regiões metropolitanas. Aqui a gente vê, né, gente, quanta gente não trabalha, estuda em Macapá, né, na Unifap, na UEAP, e mora em Santana. Quantos não moram em Marzagão? Então, essa gestão integrada, né, por exemplo, aqui quando fala em racionalização dos sistemas de transportes, a gente tem linhas que são Santana-Macapá, que são sobrepostas às linhas municipais, né? Isso é uma incoerência, né? Então, um sistema integrado e racionalizado, isso já não deveria existir, né? É um bom estudo para um TCC, essa análise das linhas. Em seguida, ainda com relação à eficiência e qualidade operacional, é priorizar o espaço no sistema viário para o transporte público não motorizado. Ai, gente, desculpe, eu acho que eu não, estou na dúvida se eu já falei sobre isso no slide anterior. Mas vamos lá, disponibilizar esses espaços públicos para o transporte público urbano e não motorizado por meio da implantação de vias e faixas exclusivas, né? Eu não falei foi das bicicletas compartilhadas, que seria muito legal, né? Mas o racionalizar e integrar nós já falamos. E ainda ter foco na paz do trânsito, no pedestre, no transporte público, na bicicleta, no planejamento e uso do sistema viário, né?
Então, tanto passeios, né, como leito carroçado. O poder público deve assumir a implantação e manutenção das calçadas de grande movimentação. É o que eu disse para vocês antes, algumas cidades já fazem isso, São Paulo, Belo Horizonte. É ter a bicicleta como transporte cotidiano e integrado e disponibilização das bicicletas públicas compartilhadas. Também seria um TCC muito legal, gente, fazer um estudo dessa viabilidade. A gente já até andou um pouquinho sobre isso, a gente tem alguns trabalhos, né, com os alunos da 2015 sobre bicicletas compartilhadas, mas eu acho que daria uma boa continuidade de estudo. É a acessibilidade a prédios e equipamentos urbanos, né? Um absurdo, né? Você vai num prédio da prefeitura e não tem acessibilidade, né? O cadeirante não consegue nem chegar. Ou a pessoa mais idosa, né? Ou a criança, ou a mãe com carrinho de bebê, né? Ainda é a educação como elemento transformador da cidadania, porque tem que educar, né, gente? Não adianta você ter lá uma implantação, né, bem legal, um prédio urbano bem legal, e aí a pessoa vai lá e coloca uma barraquinha de vender bombom bem na rampa, né? Ou não dá, né? Tem que ter essa educação urbana, né? Ainda medidas de disciplinamento e restrição ao uso do automóvel, né, na gestão da mobilidade, na gestão pública da mobilidade, a gente ter vias exclusivas para o transporte público em determinados horários, que algumas cidades já têm. Olha, no pico, às vezes fechado com cone, ou só ligando lá um aparelho de detecção, né, coloca a placa. Isso já é muito utilizado em São Paulo. Olha, eles pintam a faixa e você já, se você entra ali com o teu automóvel, já você é multado, né, por um equipamento que é similar a um radar, mais ou menos, né. Você ter o fechamento temporal do acesso às áreas centrais, né? Durante a noite, não, tudo bem, pode circular o automóvel, mas durante o dia, será que em todas as vias o automóvel tem que circular? É você ter a integração do automóvel ao transporte público. Faz uma parte da viagem de automóvel, né? Deixa o automóvel lá no estacionamento seguro e pega o ônibus, ou pega o trem, ou pega o metrô. Muito utilizado é o rodízio de placas, né? Nós tivemos isso aqui em Macapá durante a pandemia, mas em São Paulo é diário, né? Veículo par é num dia, com final par, veículo com final ímpar é no outro dia. E tem vários formatos de rodízio, esse não é hoje. Também poderia ser um TCC legal, né? Quais as formas de rodízio que existem no mundo? Bom estudo. Pedágio urbano, que algumas cidades, né, Londres, eu já citei, tem um pedágio urbano. Para você entrar em determinada área da cidade, você tem que pagar um pedágio, né? E ter uma política de estacionamento, né? É muito importante o estacionamento, gente. Você não começa e não termina uma viagem sem estar estacionando em algum lugar. Nós acho que vamos fazer uma aula só sobre estacionamento. O que é, né, além dos recursos, preciso para termos qualidade no transporte público. Então, a gente tem que reconquistar a credibilidade pública do transporte público, porque hoje, né, gente, quem vai de transporte público é porque não tem dinheiro para comprar um carro ou uma moto e tal, né? É coisa de pobre. Se você vai para a Europa, todo mundo, a classe média, até os ricos, né, você vê prefeito, governador, todo mundo andando de transporte público, porque também o transporte público é bom. Adotar a multimodalidade, a integração, né, associando o automóvel, é aquilo que eu falei anteriormente. Uma parte da viagem pode fazer de automóvel, né? Aí deixa e pega transporte público. Consolidar as redes de transporte público, porque muitas das vezes, né, essa da gestão do metropolitano com
o municipal, né? Às vezes você quer ir de um bairro para outro, mas você tem que ir até o centro da cidade, gasta o maior tempo. Então, será que não seria o caso de você ter interligação entre os bairros com micro-ônibus, por exemplo, né? Uma proposta, né? Isso também é um bom TCC, hein, gente? Bora pensar nisso. Aumentar a acessibilidade aos sistemas estruturais, né? Que eu falei, corredores de ônibus, BRT, BRS, sistemas de ferroviários, né? Metroviários. Melhorar o sistema viário para o transporte público, que eu te falei, um ônibus custa R$ 500.000, um trem então nem se fala. E aí você tem lá um corredor de ônibus cheio de buraco, né? Não dá, né? Faixas exclusivas com controle de acesso, né? Às vezes não precisa nem ser o acesso, o controle de acesso gradil, né? Ou físico. Você pode ter, já com a tecnologia que avançou tanto, né? Lá um equipamento de controle. Entrou na faixa do ônibus, levou uma multa. Ou entrou fora do horário permitido, levou uma multa. E você ter comitês de promoção do transporte público e não motorizado. Importante, gente, isso, né? Você ter a participação da população para você garantir que as conquistas que você tenha, elas sejam garantidas ao longo da troca de governos, ou às vezes no mesmo governo, né? Mudou o secretário, mudou a política, ou o gestor dormiu lá pensando em priorizar a bicicleta, mas aí veio a FEComércio lá e não quero estacionamento aqui. No dia seguinte, o prefeito já está pensando em outra coisa. Então tem que ter, né, esse poder popular para garantir as conquistas e até para conquistar outras ações, né, que priorizem aí o transporte coletivo e o não motorizado. Era isso, gente, por hoje. Eu queria agradecer muito, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço aí para todos e até a próxima. Se cuidem.